Silencie o mundo, ouça a si mesmo. Essa é a proposta desse programa, para que você tenha presença plena. Hoje você vai aprender como os ruídos externos podem impactar a sua saúde mental, te deixando cada vez mais ansioso, mais ansiosa, mais nervoso, mais impulsivo, mais reativo, mais intolerante e, por consequência, te levando a uma vida carregada de frustração, de peso na consciência. Mas, se você vive essa dinâmica, eu tenho uma boa notícia. O seu problema se encerra hoje, porque eu estou aqui na proposta de te ajudar a ter presença plena. E como isso funciona? Eu criei uma série com 4 episódios te ajudando a viver o momento presente com qualidade, unindo a sua mente com o seu corpo e com a sua essência. Dentro desses episódios, eu vou te conduzir numa etapa até o ponto de você conseguir lidar com os momentos mais turbulentos sem se perder no meio do caos. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente precisa silenciar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e prestar um pouquinho mais de atenção em nós mesmos. E se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e mentora de mulheres que buscam despertar-se. Sempre nos meus trabalhos eu tenho esse propósito genuíno de trazer você um pouquinho mais perto de ti. E dessa forma, você reconhece as suas potencialidades, reconhece a tua força, reconhece o teu poder pessoal. E quando a gente tem clareza de quem somos, não tem desafio que não possa ser superado. Não tem obstáculo que seja maior do que a nossa própria luz. Inclusive, se a gente tem clareza de que temos todo um sistema solar operando dentro de nós, o que pode ser invencível? Absolutamente nada. Então, olha o tamanho da tua grandeza, para que você fique se comparando com o mundo externo. Você tem um sol dentro de você, o dono da vitalidade, do doador de luz. Você tem Vênus no seu mapa. Você tem Marte, você tem Saturno, você tem Júpiter. Olha quanta preciosidade existem cristalizadas dentro do seu ser. E você aí, olhando para a grama do vizinho? Não, você está fazendo errado. Por isso que você não vê sentido no seu dia a dia. Porque você não está nutrindo a preciosidade que você é. Mas para você conseguir olhar para dentro de si, um passo já deve ter sido dado. E sabe qual que é esse? O passo do desacelerar. E foi exatamente sobre isso que falamos no programa número 1 dessa série. Desacelerar para avançar. Lá eu te conduzi numa meditação para te trazer para o momento presente e você se conectar com a bênção, com a alegria, com a felicidade de que é viver a vida que você tem no dia de hoje. É claro que temos sonhos a serem conquistados, mas você concorda comigo que o futuro é feito de momentos bem vividos no dia de hoje? Então, o meu intuito é realmente esse. Você viver com qualidade aqui e agora, com a vida que você tem, com as relações que te rodeiam, com a mentalidade que você tem. Porque todo mundo é capaz de ser feliz no dia de hoje. Mas quando a mente está projetada para o futuro ou ancorada no passado, realmente fica difícil de desfrutar. Então, para que você acesse o programa anterior, você precisa acessar alguns recortes no meu Instagram ou até mesmo no YouTube para assistir o vídeo completo. É o Aprendendo com as Estrelas. E se você sente que precisa ir um pouco mais fundo,
Me manda uma mensagem. No meu site, gabistrela.com, você tem acesso a todos os meus trabalhos e também ao meu WhatsApp. E ali a gente vai trocar uma ideia e eu vou te ajudar a ter mais consciência da beleza que é ser você mesmo. Através do seu mapa astral, através das energias que estão rodeando você por uma leitura de tarô. Então tem bastante ferramenta que eu posso te auxiliar para que você viva com mais tranquilidade. E no episódio de hoje, já que a gente já conseguiu entender o quão especial somos, agora a gente vai fortalecer essa visão, diminuindo os barulhos externos. Quais são eles? Sobretudo, a comparação. E a comparação, ela vem da onde? Ela vem da necessidade de ficar olhando o que está acontecendo na vida das pessoas, qual é a trend do momento, qual é a moda, qual é o que a manada tá fazendo. E a gente não olha pra gente. Então, se a gente fosse depender da internet, a felicidade tem uma receita de bolo pronta ali. Você concorda comigo? Só que você esquece de que as redes sociais, a mídia, o capitalismo, tudo isso tá querendo o teu pior. Sabe qual que é o seu pior? É a sua ansiedade, é a sua frustração, é a sua insegurança, é a sua necessidade de querer mais, querer mais, querer mais. Porque quando a gente quer mais, a gente está falando para o universo que a gente vive na escassez, porque a gente não tem. Então, vai ser o próximo procedimento estético, vai ser a próxima promoção, vai ser sempre o próximo. Só que quando a gente tem essa comparação pensando em nós mesmos, até que dá para ir. Mas quando a gente faz esse tipo de projeção pelo que está sendo influenciado e vendido pelo outro, a gente se distancia demais de nós mesmos. A gente se perde, a gente se frustra, a gente fica com uma sensação de que a gente está atrasado, de que a nossa vida não vale a pena, de que nossa vida é frustrante, que nossa vida é chata. Porque o que a gente vê nas redes sociais? Casais apaixonadíssimos. A gente vê viagens luxuosas, restaurantes espetaculares. A gente só vê recorte. A gente só vê o superficial. Aquilo foi implantado de uma forma estratégica. E você acredita que aquela pessoa esteja vivendo aquilo 100% do tempo. Mas, do mesmo jeito que o que é postado, o que te faz te sentir inseguro e insuficiente em relação à própria vida, também tem um outro tipo de recorte que é o seu julgamento sobre aquela cena. Você não vive a realidade daquela pessoa. Você não sabe o que ela está encarando, enfrentando, sofrendo. Mas dentro da tua cabeça, só por uma foto já passa um filme. Ai, por que que consegue? Por que que aquilo? Por que aquilo outro? E eu não. E eu não. E você se alimenta de um monte de eu não. E sabe o que você faz? Você cai na armadilha da ilusão, da comparação. E aí o outro vai ser sempre melhor que você. E sabe o que acontece quando você se coloca nessa situação? A sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu brilho no olho, vai tudo por água abaixo. E aí como é que faz para resgatar o poder pessoal? Para resgatar a alegria de viver? Para se olhar no espelho e falar, essa pessoa aí é boa de verdade. Quem é que vai dar conta? Se toda hora, olha, a pessoa tá com aquele carro, a pessoa tá com aquilo, a pessoa tá com aquilo, e eu não, e eu não, e eu não. Aí você vai se achar um perdedor, uma perdedora, que a vida não é boa só pra você, se coloca numa situação de vítima, de injustiça. Olha o que a comparação faz com você.
Mas sabe o segredo? Tem um segredo aí, tem uma chave. Você pode desligar esse botãozinho. Sabe quando? Quando você começa a prestar atenção em você. Quando você se conecta com os seus valores. Quais são os seus valores? Porque autoconhecimento sem avanço moral não existe. Espiritualidade sem uma moral fortalecida não funciona. Então começa a trabalhar nos seus pilares de valores mesmo. Porque quando você tem o seu valor na ponta da língua, quando vem a comparação com a vida das outras pessoas, você vai falar, putz, mas isso nem faz parte daquilo que eu admiro em essência. Isso aqui nem faz sentido para mim. Viajar de primeira classe às vezes nem faz sentido para aquilo que você tem como valor. Mas você fica se comparando, se diminuindo por pessoas que às vezes, se você olhar um pouquinho mais perto, você vai até ter uma repulsa. Não desvie dos seus valores. Quais são os seus valores? Tenha isso mais perto de você. O seu valor é a generosidade, então não faz sentido você idolatrar gente egóica. O seu valor é fidelidade, é compreensão, é amizade. Então não faz sentido você ficar se nutrindo de informação de gente fofoqueira, de gente que destrói uma das outras. O seu valor é a paz. Por que você está se comparando então? Porque não existe paz quando você se coloca sempre em último lugar. Como que você vai ter paz com a vida que você tem? Entende? Então, às vezes, o processo da presença plena, ele é mais simples do que parece. Tem, claro, eu vou te ajudar através do seu mapa astral para você ter posicionamento diante da vida mais fortalecido, mais seguro, mais segura. Mas enquanto você não souber os pilares que sustentam a tua moral, você vai se confundir com propaganda enganosa. Porque, quer ver? Eu vou te dar a receita da felicidade que a internet vende. Seja mais fitness, seja mais produtiva, seja uma pessoa mais rica, seja uma pessoa mais exibida, seja uma pessoa mais autoconfiante, no sentido até de arrogante, né? Porque se colocam ali como se fosse a última bolacha do pacote, vivam romances de cinema, tenham empregos dos sonhos, façam viagens incríveis. Tá, mas tudo isso é sobre ter. Vocês repararam? Vocês repararam que essa receitinha de felicidade meia boca não tem valor moral? Não tem, nossa, eu quero ser uma pessoa mais pacífica, eu quero ser uma pessoa mais gentil, eu quero ser uma pessoa mais virtuosa, eu quero acreditar mais na humanidade, eu quero ser uma pessoa que sabe perdoar, eu quero ser uma pessoa que tem mais fé. Então, esse processo de colocar o ter antes do ser faz com que você diminua toda a potencialidade da sua vida. Porque quando a gente passar dessa para melhor, sabe aonde vai ficar tudo isso? Aqui nesse plano. Mas a nossa consciência vai nos acompanhar além do tempo e espaço. Independente de onde você esteja, sempre a sua consciência vai te acompanhar. E para você ter uma consciência elevada, você tem que ter valores elevados. Para você ter valores elevados, você precisa olhar para dentro de você. Você precisa ouvir seu corpo. Você precisa ouvir seu coração. Você precisa se acolher. Você precisa se estimular.
Você precisa de clareza. E a clareza vem no momento presente. Porque não tem como você ter concentração em você se sua mente está divagando para o dia seguinte ou para 10 anos atrás. Você entende? O que eu quero trazer para você sobre o poder da presença plena para que você tenha um espírito mais evoluído, uma vida mais saudável, para que você tire a tensão das tuas costas quando você vê alguém usufruindo, esbanjando de algo que no primeiro momento até pode te despertar um certo interesse, desejo, ambição. Mas quando você volta lá para os seus valores, aquilo às vezes pode ser até mesmo insignificante. Sabe, gente, às vezes a gente não precisa de algo a mais. A gente às vezes precisa de algo a menos. A gente precisa de desfrute, de descanso. Mas baseado naquilo que a gente tem. Baseado nas relações de qualidade que a gente pode promover, viver. Às vezes não é no mais, às vezes realmente é no menos. É no silêncio. É em estar agradecido, agradecida quando deita na cama e fecha os olhinhos para acordar no dia seguinte e falar: poxa, eu estou em paz comigo. Isso é raro. Isso é muito raro. Mas isso é possível quando a gente para de se comparar. E tem uma frase que uma pessoa que eu admiro muito falo sempre, que é o Bruno Gimenez, no canal Luz da Serra. Ele fala o seguinte: na guerra da comparação, a sua autoestima nunca sai ilesa. E isso é uma verdade. E a gente só consegue deitar a cabeça tranquila no travesseiro, agradecido, agradecida por ser quem somos, com a nossa autoestima fortalecida, quando a gente silencia o mundo e nos escuta, nos valoriza. Mas, Gabi, como que eu faço isso sendo que sempre eu tô me comparando, eu tô insegura, eu tô ansiosa, eu tô inquieta, eu tô me achando insuficiente porque minhas amigas têm, porque não sei quem tem, eu não tenho? Eu vou te dar uma dica. Sabe aonde tem todas essas informações? No seu mapa astral. No seu mapa astral, você aprende a se valorizar como nunca você fez antes. Mas de uma forma intencional. Sabe por quê? Existe um ponto do seu mapa chamado ascendente. Ascendente é a forma como você se posiciona na vida. É a sua autoimagem. É a forma como você dá o primeiro passo diante da vida. Tem a relação com o seu corpo físico. Você sabe as energias do seu ascendente? Você sabe qual é o planeta que governa o seu ascendente? Quando você tem mais clareza desse posicionamento, você vai criando mais intimidade com você. Fala: nossa, meu ascendente é em Gêmeos. Então, que tal começar a se desafiar, a se comunicar um pouco mais, expressar um pouco mais as suas ideias? Você vai ver que devagarzinho vai ficando tão natural, você vai ficando tão mais autoconfiante. Sabe, se o seu ascendente é em Câncer, você precisa ter uma estrutura emocional importante. Caso contrário, vai ser difícil a vida para você. Ai, meu Deus, mas como que eu me estruturo emocionalmente? Dá uma olhadinha na sua lua. Lá vai ter explicações profundas a respeito de como você governa, lida, sente e também deixa fluir os seus sentimentos, as suas emoções. Vênus no seu mapa astral vai falar daquilo que você valoriza. E quando você presta atenção naquilo que tem valor profundo e sincero dentro de você, aquilo que você fica se comparando com os outros, você vai falar: poxa, para mim isso aqui não faz sentido, eu não quero isso não. Se a galera tá indo todo mundo de rosa e eu gosto do preto, problema é de quem tá querendo a cor de rosa, porque eu vou de preto. E aí, minha filha,
Não tem ninguém no mundo que te pare. Porque Vênus tem esse poder do empoderamento, do embelezamento pela autenticidade. Mas uma Vênus bem trabalhada, ela é reflexo de uma lua bem-sucedida. Então, primeiro é a emoção, depois os quereres, depois os desejos. E sabe o que é mais especial quando a gente tem esses 2 pontos no mapa bem trabalhado? Vênus tem um poder de magnetismo incrível. E aí você começa a atrair pessoas que admiram você, que abrem as portas para você, que facilitam a sua vida de forma natural. E você não precisa ficar fingindo nada. Você não precisa se esforçar para ser outra pessoa. E é claro que eu não podia deixar de falar do seu Sol, que é o centro de luz do seu mapa. É a sensação do eu. Eu sou um ser individual aqui, mas não significa que você seja egoísta. A individualidade é importante. Até porque o processo de desenvolvimento da humanidade, ela acontece no coletivo, mas cada um fazendo a tua parte. E a sua parte, meu amor, só você veio fazer. Então não dá para se comparar com o outro. Não dá para ficar querendo viver a vida do coleguinha ou tendo o que o coleguinha tem. Ou diminuindo, inclusive, o que ele conquistou. Mas quando você se volta para si, para os seus valores, porque a gente já conversou sobre isso. Primeiro a moral. Primeiro a moral. Não adianta você saber tudo que eu estou falando aqui para você se você não tem valores que podem ser contribuição para o planeta. Por quê? Porque a gente tem que pensar no impacto das nossas ações no coletivo. É assim que a gente vai fazer uma transição planetária eficiente. Quando todo mundo coopera para o bem do todo, mas começando pelo próprio aprimoramento. E o caminho disso também está escrito no seu mapa astral. Só que o seu mapa astral não vai te ensinar a ter valores. Isso é uma busca individual. Então, por isso que quando a gente se concentra em nós, o mundo parece que fica no mudo. Não existe nada mais importante do que o nosso universo particular, só que não de uma forma pequena, egoísta. Porque ao passo que eu me melhoro, ao passo que eu me torno um ser humano mais eficiente para o desenvolvimento do planeta, com certeza tem muita generosidade no processo, tem muita bondade, tem muita luz. E é isso que a espiritualidade quer de você. Quer que você desenvolva o seu potencial máximo para que isso inspire em outras pessoas. E aí a gente sai da comparação e vai para a inspiração. Aí você se torna um ser que cativa as pessoas, que inspira as pessoas, que incentiva as pessoas, ativando nela o melhor dela e não o pior, e não a inveja, e não o ciúme, e não a frustração. Mas isso só acontece quando a gente está alinhado com a nossa essência. E para estar alinhado com a nossa essência, a gente precisa dessas reflexões. E a gente precisa ouvir o nosso corpo. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo programa dessa série Presença Plena. Eu vou te ajudar a te conectar com o seu corpo. Tá ansioso? Tá ansioso não. Tá animado para ter mais esse conhecimento? Então eu te espero lá. Um beijo no seu coração. Até mais.